compartilhar algo do coração de Deus com vocês essa noite. Quero trazer uma palavra breve com vocês aqui, um pensamento para edificar a sua vida e para nós crescermos juntos no entendimento da palavra de Deus. Quero compartilhar algo com vocês hoje. O tema da mensagem é o fogo e a voz. Você pode repetir comigo: o fogo e a voz. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso. Quero te agradecer pela tua palavra, Pai, que vai ser ministrada nesse momento, Pai. Quero te agradecer, Senhor meu Deus, porque assim como o Senhor Jesus disse, Pai, a tua palavra, nós vamos semeando ela, Pai. Ao longo do tempo, Senhor meu Deus, todos os domingos aqui a tua palavra tem sido semeada, Pai. E eu creio, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela tem caído em solos férteis, Senhor. Ela tem caído, Senhor meu Deus, em corações, e esses corações, Pai, têm germinado essa palavra, Pai, e essa palavra tem dado os frutos, Pai, de 30, 60 a 100 por um, Senhor. A minha oração nessa noite, Pai, é que essa palavra encontre corações sedentos por ela, Pai. Que essa palavra, Senhor, encontre a liberdade, Senhor, que só nós, Pai, podemos dar para ela, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela encontre corações dispostos a receber ela, Pai. E muito mais do que receber, Pai, que essa palavra ela encontre corações dispostos a viver ela, Pai. A vivermos ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias das nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Toma o controle de tudo aqui, Pai. Ministra os nossos corações agora, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Falando, Pai, de uma forma personalizada com cada um aqui. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar da tua palavra e das grandezas do teu coração, Senhor. Amém. Amém, queridos. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, depois vem Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Queridos, hoje eu quero falar sobre a vida de um homem de Deus, de um homem que Deus chamou, de um homem que marcou, querido, a história, de um homem que foi conhecido por algo muito especial, um homem que foi conhecido aquele que falava face a face com o Senhor. Aquele que ouvia o Senhor, aquele que se relacionava com o Senhor de forma íntima em um tempo que isso não era comum. Pelo contrário, era algo totalmente incomum. Eu quero falar sobre a vida de um homem de Deus chamado Moisés hoje, queridos. Eu quero ler alguns versículos com vocês aqui, a partir do verso de número 1. Caleb, eu vou ler aqui na Bíblia Almeida Revista Atualizada, na RA, tá? A RA. Vamos ler, querida, a palavra de Deus aqui. Êxodo 3, capítulo 3, verso de número 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso de número 2, assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim,
e também vejo a opressão com que os egípcios os tenham oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. E disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. E este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Até aqui, queridos. A história de Moisés, querido, é uma história fantástica. Se você começar a fazer a leitura do livro de Êxodo aqui, você vai perceber qual que era a situação que o povo de Deus se encontrava. O povo de Deus estava sendo, querido, literalmente escravizado pelo Egito. Aquele povo, querido, trabalhava de uma forma árdua, querido. Aquele povo era literalmente escravizado durante anos. Durante décadas, o povo escolhido pelo Senhor, o povo separado pelo Senhor, estava vivendo uma vida de escravidão. Deus então levanta um homem, querido. Deus chama um homem. Moisés, ele foi escolhido pelo Senhor. Moisés, ele foi chamado pelo Senhor ainda no ventre da sua mãe. A história de Moisés é uma história muito interessante, querido, porque Moisés, ele nasce num contexto totalmente contrário à vida. Porque quando o rei do Egito ali, quando ele percebeu que o povo de Deus havia se multiplicado muito, aquele rei se sentiu ameaçado. Porque naquele tempo, querido, sinônimo de mais pessoas era sinônimo de ameaça. Porque nascem mais filhos, esses filhos crescem, esses filhos se tornam soldados, e daqui um pouco, esse povo se torna um grande exército, e eu não consigo mais dominá-los. Esse era o pensamento do rei do Egito. Então ele, para parar com isso, ele vai até duas parteiras e fala para aquelas mulheres: ó, se você for fazer o parto de alguma mulher, hebreia principalmente, se for menino, não deixa nascer, mata eles. Se for menina, você deixa nascer. E aquelas mulheres, querida, é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que aquelas mulheres temeram o Senhor. Aquelas mulheres temeram o Senhor. E elas, quando chegavam lá para fazer os partos daquelas mulheres, elas não tinham coragem, de tanto temor que elas tinham a Deus, os meninos começavam a nascer. E eles chamam aquelas mulheres, dizem para aquelas mulheres: por que vocês não têm feito o que eu tenho mandado? E aquelas mulheres dizem: as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando nós chegamos lá para fazer o parto, aqueles meninos já têm nascido. Queridos, Deus começa a mover as coisas. E aí Moisés, ele nasce nesse contexto, num eminente perigo. Tanto que quando ele nasce, a sua mãe pega ele no colo e ela não podia ficar com ele. Ela não podia cuidar dele. Moisés fica um pouco tempo com a sua mãe e ela coloca ele dentro de um cestinho betumado de piche, coloca dentro do rio. Todos nós conhecemos a história. E a sua irmã fica de longe olhando aquele menininho descendo pelo rio até encontrar com a filha de Faraó, a filha do rei. Ela pega aquele menino no colo e a irmã de Moisés estava ali já pronta para atender. A irmã de Moisés diz: a senhora não quer que eu leve ele para uma mulher para que amamente ele e cuide dele? E aquela menina leva para a própria mãe cuidar dele. Só que existia algo, existia um combinado aqui, um contrato, de que quando aquele menino desmamasse, ele voltaria para o palácio e ele iria ser ensinado, ele iria ser cuidado no palácio do rei. Esse foi o contexto, querido, em que Moisés nasceu.
Deus levantou um homem comum. Se você ler a história de Moisés, você vai perceber, a história fala que Moisés era um homem pesado de língua, um homem que não sabia se comunicar tão bem. Um homem, querido, que talvez tinha os mesmos medos que nós temos hoje. Um homem que, quando olhava para si mesmo, encontrava nele um monte de falhas. E a Bíblia mostra muito claro isso. É um homem que, quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele foi lá e matou aquele egípcio. Enterrou aquele egípcio. Mas Deus tinha algo, querido, preparado para esse homem. Deus tinha algo preparado não só para entregar, mas tinha algo separado e preparado para se revelar a ele. E aqui nós chegamos ao capítulo de número 3, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, querido. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite 3 princípios importantes que nós podemos aprender aqui com esse texto. Antes da libertação, tem o chamado. Deus havia separado Moisés para libertar o povo, mas agora Deus precisava chamar ele pessoalmente. Eu gosto muito daquela canção Glorioso Dia, diz que aquela canção que nós cantamos no começo, diz que Deus nos chamou pelo nome. Querido. Não é isso que diz a canção, não vou cantar mais. O pessoal já está olhando, esperando que o pastor vai cantar. Mas aquela canção diz que ele chamou o meu nome e da sepultura livre me fez. Ele chamou, querido, eu e você pelo nome. Assim como Moisés, que foi cuidado, querido. Assim como Moisés, querido, que foi preparado, Deus fez o mesmo conosco. Assim como Moisés, que não nasceu, querido, na melhor situação possível, muitos de nós aqui também não nasceram, ou se não, a grande maioria de nós. Mas existe um momento, querido, onde Deus nos chamou. Amém? Existe um momento onde Deus se revelou para nós, assim como Ele se revelou para Moisés. Então, antes da libertação, tem o chamado. O primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é assim: o fogo que inflama e a voz que chama. Você pode repetir comigo? O fogo que inflama e a voz que chama. No verso número 2, aqui a palavra de Deus diz assim: apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha que interessante isso, querido. Verso número 3, assim: então ele disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça se queima. Querido, Moisés, Deus se revelou a ele de uma maneira muito simples. A sarça, querido, era um arbusto, uma árvore pequenininha, que não servia para muita coisa naqueles tempos. Uma árvore pequenininha, espinhosa, muito comum naquele tempo, e que não servia para muita coisa. Alguns rabinos dizem que aquela madeira daquela árvore ali não servia nem para fazer deuses pagãos, nem para fabricar deuses estranhos. Deus se revela, querido, de uma maneira sobrenatural ali para aquele homem. Moisés, ele olha, querido, para aquela sarça pegando fogo e a sarça não se queimava. Moisés, ele se aproxima daquela sarça, querido. Deus se manifestou ali no sobrenatural. E por trás de toda a experiência com Deus, não existe só o fogo. Por trás de toda a experiência com Deus, sempre existe uma voz, sempre existe uma palavra. Você já percebeu isso? Por trás de todos os momentos, querido, de toda a experiência que nós vivemos hoje com Deus, existe sempre uma palavra, existe sempre um chamado, existe sempre uma direção de Deus para cada um de nós. Com Moisés não foi diferente. A sarça pegava fogo e não se consumia. Mas existia uma voz, querido, que chamava, que atraía, assim como nós cantamos aqui. O fogo sem a voz e a voz sem o fogo não sustentam o chamado. Isso é algo para nós entendermos, querido. A voz sem o fogo e o fogo sem a voz não sustentam um chamado. Um completa o outro.
Querido, existem pessoas, querido, que têm um entusiasmo imenso. Isso é muito bom, querido, é muito bom estar do lado dessas pessoas. E quando essas pessoas vêm para Jesus, elas vêm com todo entusiasmo. Isso é maravilhoso, querido. Mas existe um momento, querido, que só o entusiasmo ele não é capaz de nós vivermos uma vida que agrada de verdade o coração de Deus. Nós precisamos de uma palavra, querido. Nós precisamos de uma direção. E por mais que eu fale, por mais que eu profetize na sua vida, por mais que alguém um dia impôs as mãos sobre as nossas vidas e declarou palavras de vida, existem algumas palavras que não são homens que falam nos nossos corações. Deus usa homens sim, Deus usa mulheres que já ministrou talvez na sua vida, e você nunca se esqueceram dessas palavras. Querido, existem orações que eu me lembro até hoje, de homens de Deus que puseram as mãos sobre a minha cabeça e declararam palavras que elas nunca mais saíram da minha cabeça, nem do meu coração. Mas as palavras que mais me marcaram, querido, não foram palavras ditas por homens. As palavras que mais me marcaram foram as palavras ditas pelo próprio Senhor. Amém? É disso, querido, que a história de Moisés nos ensina. O fogo, querido, ele é maravilhoso. O fogo de Deus, querido, a glória de Deus, ela é tremenda. Mas ela sempre vem acompanhada de uma responsabilidade. Amém? Ela sempre vem acompanhada de uma palavra, de uma direção. Com Moisés foi assim, querido. Quando nós recebemos essa palavra, querido, essa palavra ela não só vem de forma, pastor, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo, mas todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, querido, Deus se revela, querido, através. Eu não sei se vocês têm percebido isso, querido, mas só na leitura de Salmos ali, nós estamos lendo Salmos todos os dias. Quantas canções, querido, que nós cantamos? A grande maioria das canções que nós cantamos está lá no livro de Salmos. Não sei se vocês perceberam isso. Eu começo a ler e falo, essa canção aqui, ó, Deus está falando aqui. Porque a palavra de Deus, querido, ela não é só uma palavra. Amém? A Bíblia, querido, ela não é só um livro como qualquer outro livro, ou só como o livro mais lido de toda a terra. Ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é carregada do poder de Deus. Amém? Nós chamamos isso da dunamis, querido, de Deus. Da dinamite de Deus, querido. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 9, verso número 1. Eu quero falar um pouquinho sobre esse dinamite, sobre esse poder de Deus, que já foi liberado, que já foi derramado sobre as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso número 1, diz assim: reunindo os 12, deu-lhes poder. Esse poder aqui, querido, é o dunamis, é a dinamite, é o poder de Deus. Deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curarem doenças. Verso número 2, enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Até aqui. É essa palavra, querido. Esse texto fala que Jesus ele reúne aqui os seus 12 discípulos. E ele olha para os seus discípulos e diz: eu lhes dei todo o poder, toda a autoridade. Queridos, os anos se passaram. Aqueles mesmos discípulos que caminharam com Jesus, querido, aqueles homens que caminharam com ele durante 3 anos e meio, querido, chegou um certo momento que Jesus já não estava mais fisicamente com eles. O mestre deles já não estava mais ali. Só que antes de Jesus, querido, ser assunto aos céus, ele olha para os seus 12 e disse: eu lhes dei todo o poder, toda a autoridade. E a palavra de Deus é muito clara, querido. Onde aqueles homens andavam, aqueles homens operavam as curas, as mesmas curas que Jesus operava. Os seus discípulos começaram a operar. Coisas, queridos, grandiosas, sinais, maravilhas. Seus discípulos até ficaram maravilhados. Porque eles começaram, querido, a orar por pessoas, e pessoas começaram a ficar libertas. Pessoas de opressas por demônios, pessoas começaram a ficar libertas. Pessoas enfermas, aqueles homens começavam a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a ficar curadas.
Aqueles homens se maravilhavam, querido, com isso. A palavra de Deus diz que até as roupas, querido, de alguns deles, os aventais de alguns deles, eles eram levados até as pessoas enfermas e essas pessoas eram curadas. Amém? A palavra de Deus diz que até sombra de alguns dos seus discípulos curavam as pessoas. É esse poder, querido. É essa dinamite, é esse poder de Deus que a palavra de Deus carrega. Amém? E é esse poder, querido, que já foi liberado para nós. É esse poder, querido, que muito mais do que fazer sinais e maravilhas, é esse poder que nos faz resistir firmes nos dias de hoje. Amém? Porque muito mais do que sinais e maravilhas são muito bons. Quem aqui, querido, já não foi curado de alguma dor, de alguma enfermidade? Todos nós, queridos, temos vários testemunhos de cura, de libertação, de restauração para contar. Mas esse poder também faz, querido, nós resistirmos firmes aqui nessa terra. Nós caminharmos com Jesus dia após dia. Amém? É o poder dele. Aleluia. Uma experiência com Deus, querido, ela pode até nos motivar por alguns dias, ou até por um tempo, mas não por uma vida toda. Isso é algo muito interessante que nós precisamos entender de Deus, querido. Uma experiência com Ele hoje pode mudar, querido, a nossa história. Uma palavra. Sabe, às vezes nós precisamos estar atentos, querido, a toda palavra, a todo momento. Sabe, às vezes eu vejo, nós estamos aqui num momento tão gostoso, querido. Nós estamos orando pelas pessoas, nós estamos profetizando sobre as pessoas. E eu sempre digo isso, eu tenho dito isso domingo após domingo, querido. Não é algo para um grupo pequeno de pessoas. Existem palavras que são liberadas aqui, queridos, que pode mudar a sua história. Amém? Que pode mudar a história da sua casa. Que pode mudar a história da sua família, querido, hoje. Não é pelo homem, não é pela mulher, não, querido, é porque Ele está aqui. Amém? Fique atento, querido, não perca nenhum momento. Ai, pastor, mas não é para mim, quando faz o apelo, eu não vou lá, não tem problema, querido. Se não é para você, querido, continue no seu lugar intercedendo pelas pessoas. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, quando faz apelo, querido, fica orando em espírito. Quando, querido, alguém faz um apelo e não é para mim, querido, eu fico orando, Deus, toca nos corações. Encoraja eles, Senhor, a sair dos lugares e a tomar uma posição, a entregar suas vidas para Jesus. Querido, fica orando, intercedendo. Não perca nenhum momento sequer, querido. Eu vi algo de um pastor esses dias e eu achei muito interessante. Ele falava dessa questão de igreja. Falava do tempo de pandemia, da falta que fez nós estarmos reunidos, nós presentes aqui na igreja. Ele disse algo: existem coisas que acontecem só na igreja. Ai, pastor, está falando? Não, querido. Existem coisas que só acontecem na igreja. Amém? Por isso que nós estamos aqui, querido. É por causa dele. Amém? Caminhamos. Nunca foi, querido, e nunca foi, nunca será por causa do domingo. Assim como fisicamente nós nos alimentamos todos os dias, no mínimo 3 vezes por dia, espiritualmente é da mesma forma. Não é só receber aqui no domingo, querido. É estar com Ele, é caminhar com Ele, é viver para Ele, é ouvir Ele, é falar com Ele todos os dias. Deus não chamou Moisés, querido, só para uma experiência com Ele. Seria muito fácil Deus pegasse e revelar a Moisés ali naquela sarça e nunca mais falar. Deus nunca fez isso com ninguém. Amém? Deus não fez isso comigo e com você. Deus chamou Moisés para um propósito. Deus se revelou a ele de uma maneira sobrenatural, num lugar totalmente incomum, por um propósito. Deus me chamou e Deus te chamou, querido, com um propósito. Nós precisamos entender isso todos os dias da nossa vida.
não é só o domingo. É o domingo, sim, mas é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, é o sábado, é no trabalho, é em casa, é na igreja, é na rua, é lavando louça, é dirigindo, é em todos os lugares. Todos os lugares o Senhor está conosco. Sim ou não? Qual foi a promessa dele? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ele disse, querido, eu acredito. Amém? É por isso, querido, que nós precisamos desse fogo. Nós precisamos dos dois, do fogo que queima e da voz que chama. Tudo isso que Deus se revelou de Moisés, querido, foi para nos ensinar que o fogo, ele é importante. Mas sempre quando Deus se revela de alguma forma, existe uma voz, existe uma palavra. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês, diz assim: tire as sandálias dos pés. Pode falar, querido. Isso, glória a Deus. Olha no verso número 4, querido. No verso número 3, assim: então disse consigo mesmo Moisés: irei lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. O verso número 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, o Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não se achegue para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Você consegue compreender, querido? Deus, ele abre uma clareira espiritual ali para Moisés. Deus abre, querido, muito mais do que uma clareira no meio do deserto. Deus abre algo sobrenatural para Moisés. Só que sempre existe uma condição, querido. Moisés fala para Deus: Deus, eis-me aqui. E Deus fala para Moisés: ei, você quer vir? Tire a sandália dos seus pés. Porque a partir do momento que você pisar nesse lugar, esse é um lugar espiritual, querido, que Deus estava falando para Moisés. O lugar onde você vai pisar é santo. Do que fala a sandália, querido? Sandália fala de estrutura. A sandália fala de confiança. A sandália fala de realmente quem nós acreditamos que nós somos. E muitas vezes quando Deus nos chama, querido, nós precisamos deixar quem nós somos para viver uma vida com Ele. Deus estava falando para Moisés: Moisés, você quer entrar aqui? Você precisa deixar tudo aquilo que você é. E agora começa a viver uma novidade de vida aqui comigo. Amém? Todas as vezes que Deus nos chama, quando Deus nos chamou, Ele disse isso para mim e para você. Você quer vir? Tire as sandálias. Tire a sua confiança de você mesmo e vem e viva uma vida de confiança em mim. Amém? As sandálias têm algumas características importantes também, querido. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você precisa tirar a sua plataforma. Você precisa tirar a sua confiança que você tem em você e colocar toda a sua confiança em mim. Deus estava convidando Moisés, querido, para um outro ambiente. Um ambiente que não existe impossíveis nesse ambiente. Amém? Num ambiente que não são as palavras de homens que são a última palavra. Ou que é a última palavra. Porque a última palavra não vem de homens, querido. A última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, querido, ela não vem de um diagnóstico médico. A última palavra, ela vem do nosso Senhor. Amém? É para esse ambiente, querido, que Deus estava chamando Moisés. É para esse lugar onde Deus abriu uma clareira no meio do deserto e chamou Moisés. Olha que interessante, querido. Deus escolheu uma árvore comum para se revelar para ele. A sarça era uma árvore de pequeno porte, cheia de espinho, e que não servia para muita coisa. Deus escolheu um lugar totalmente incomum, querido.
no meio do deserto. No meio de um deserto. Um lugar onde não tinha nada. Um lugar árido. Um lugar seco. Só que Deus não precisa, querido, de ambientes favoráveis. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes nós temos olhado para a nossa vida e nós não temos visto um ambiente favorável. E quem disse que Deus precisa de ambientes favoráveis? Às vezes nós temos olhado, querido, para algumas circunstâncias da nossa vida e pelo contrário. Nós não temos visto situações favoráveis, nós temos visto situações desfavoráveis. E quem disse, querido, que Deus precisa? Deus estava chamando, querido, chamou Moisés do meio do nada. Usou, querido, uma arvinha que não servia para nada, para se revelar para ele e para fazer dele um libertador de todo um povo, de toda uma era. Amém? É esse Deus, querido, que nós servimos. É esse Deus que nos chamou também, querido, do nada. É esse Deus que nos escolheu nele. Não foi igual outra pessoa, querido, que nos chamou, foi Ele que nos chamou. Nos escolheu, nos separou, cuidou de cada um de nós. Sabe quando eu sei com você, quando eu olho para trás, querido, para a minha vida, eu falo, meu Deus, é só Deus mesmo. E olhar para ambientes desfavoráveis, querido, quando eu olho para a minha vida, eu não vejo, talvez, eu vejo 99% de ambientes desfavoráveis. Em todas as áreas. Em todos os aspectos. Mas quem disse, querido, que Deus precisa? Deus chamou ele para um propósito. Deus está nos chamando nessa noite, querido, para algo novo, algo especial da parte dele. Amém? Deus está nos convidando, querido, assim como aquela canção diz, querido. Deus está nos atraindo, querido, mais perto dele. Amém? Deus está nos chamando, Deus está nos convidando a se aproximar mais dele. Deus está nos convidando, querido, a confiar mais nele. Ah, pastor, mas eu confio nele. Confia mesmo, querido. Eu confio, pastor. E quando você perde o emprego, você confia nele mesmo? E quando as suas finanças é afetada, você confia nele mesmo? E quando a doença, querido, a enfermidade chega, será que nós confiamos mesmo no Senhor? Não é tão simples, querido, falar sobre confiança. Deus estava chamando Moisés, querido, a confiar nele. Deus está nos chamando, eu e você, nessa noite, a confiarmos de verdade. Amém? Chega, querido, de só dizermos da boca para fora. Chega de só nós cantarmos canções que nós confiamos, que nós entregamos. Deus está nos chamando nessa noite, querido, a confiar de verdade nele. A entregar tudo aquilo que nós temos. Toda a nossa confiança em nós mesmos, entregarmos para ele. Quanto está entendendo algo de Deus aqui nessa noite, querido? Amém? Deus escolhe um lugar profano, querido, para santificar no meio do deserto. Deus abriu uma clareira espiritual para chamar Moisés. Deus escolheu, querido. No Antigo Testamento, querido, o lugar mais santo era Jerusalém, a Terra Santa. Lá existia o templo, existia a Arca da Aliança, tudo aquilo que nós já conhecemos como igreja. E hoje? Não tem mais templo. Amém? Não tem mais aquele lugar onde Deus se manifestava somente naquele lugar. Quem são os templos de Deus hoje, querido? Somos nós. Amém? Quem são os templos do Espírito Santo de Deus? Somos nós hoje. Da mesma forma, querido, que Deus se manifestava lá naquele lugar específico, preparado, Deus se manifesta nas nossas vidas. Todos os dias, querido, a todo momento. Muitas vezes somos nós que não percebemos. Amém? O Espírito Santo de Deus está em nós. Você crê nisso, querido, de verdade? O Espírito Santo de Deus está em nós. Pastor, eu não consigo entender. Você não precisa entender. Você precisa perceber ele.
Amém? Você precisa perceber Ele. Ele falando com você, Ele te chamando, Ele te convidando. Nós precisamos ouvir Ele. Hoje, querido, não é mais assim. Nós somos esse tempo. O lugar do mover de Deus, querido, é a sua, é a minha, é a nossa vida, querido. Nós somos a resposta de oração de outras pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? O que muita gente tem orado hoje, querido? O que muita gente tem pedido a Deus hoje, sabe onde está? Aí, querido, dentro de você. Aí, dentro de você. Nós somos, querido, a resposta para esse mundo lá fora. Amém? Nós somos a resposta, querido, para as pessoas que precisam. Nós somos a resposta para quem está sofrendo hoje, para quem está chorando hoje, querido. Ah, pastor, está dizendo que nós somos. Não. Nós temos a resposta. Amém? Nós temos a resposta. Nós sabemos qual é o remédio. Nós sabemos qual é a solução, querido. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não é algo romântico, não é algo bonitinho, não. Existe uma responsabilidade por trás disso. Nós vamos e nós estamos manifestando a glória dele onde nós estamos. Deus chamou Moisés para isso, querido, para manifestar a glória dele. Deus chamou Moisés, querido, como um homem que iria libertar toda uma geração, iria mudar a história, iria mudar toda uma trajetória de dor, de angústia, de sofrimento, de medo. Deus está nos chamando nessa noite, querido, para mudar vidas, para mudar histórias. Pessoas tristes, angustiadas, enfermas, com medo. E a resposta, querido, você pode colocar a mão no seu coração e dizer comigo, a resposta sou eu. Amém. A resposta somos nós. Aleluia. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Vou contextualizar isso que eu acabei de falar para vocês sobre o templo. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, querido, para a igreja de Corinto? Paulo está dizendo, não existe mais um templo físico. Existem templos espirituais agora. Agora, vocês, igreja, glorificam a Deus com o vosso corpo. Agora vocês, filhos de Deus, glorificam a Deus através da maneira de você viver. Agora, igreja, glorifica a Deus. Quando fala de glorificar a Deus, não é só glória a Deus e aleluia, não, querido. Isso é bom, isso é bênção. Mas glorificar a Deus, querido, é nós segurarmos a nossa língua quando dá vontade de... Nisso nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus, querido, quando alguém vem com uma fofoca. Ao invés de nós darmos ouvido para essa fofoca, ao invés de nós compartilharmos essa fofoca, ao invés de nós fazermos outra fofoca, nós nos calarmos. Nisso nós estamos glorificando a Deus. A palavra de Deus também nos ensina, querido, lá em Efésios, para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é torpe, querido? É podre. Da mesma forma, querido, quando nós falamos da palavra, da mesma forma, quando nós oramos, nós glorificamos a Deus. Quando nós falamos ou se deixamos ser levado, querido, por essas palavras torpes, por essas palavras podres, nisso nós glorificamos a Deus. Era isso que Paulo, querido, o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto.
vocês glorificam a Deus com os vossos corpos, com os vossos olhos, que são a janela da alma. Vocês glorificam a Deus com a vossa mente. Paulo fala de renovação de mente. Nós glorificamos a Deus com as nossas mãos. Nós glorificamos a Deus com a nossa boca. Com a nossa maneira de viver, querido. Parece chover no molhado, querido, mas isso talvez nunca se tornou algo tão real como agora. Existem pessoas, querido, que não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler as nossas vidas. Elas estão lendo as nossas vidas, querido, a todo momento. Todo momento elas estão lendo as nossas vidas. Qual a Bíblia que essas pessoas têm lido? Qual é o Deus que nós temos apresentado para essas pessoas? Essa é só uma reflexão, queridos. Vamos caminhar aqui. Terceiro princípio, querido, e último que eu quero compartilhar com você. Diga comigo, Ele conhece a sua dor. Quero convidar o pessoal do louvor já para subir aqui. Por que Deus chamou Moisés, querido? Porque aquele povo precisava de um libertador. Olha que interessante aqui, querido, a partir do verso de número 7. Deus chama Moisés, Deus se revela a ele naquela sarça. Deus diz para ele no verso de número 6 aqui, e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Olha que interessante no verso de número 7, diz ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, decidi, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aí ele vai falar do povo que mora naquela terra. Existem 3 termos importantes aqui no verso número 7. Vi, ouvi e conheço. Vi, ouvi e conheço. Deus estava dizendo: eu levantei esse homem de Deus aqui, querido, para libertar vocês, porque eu vi o sofrimento de vocês. Deus estava vendo, querido, o sofrimento daquele povo no deserto. Deus estava vendo o sofrimento daquele povo, aquelas famílias, aqueles filhos e filhas sendo escravizados. Deus também diz aqui: eu ouvi o clamor do meu povo, querido, no deserto. Apesar que depois o povo murmurou pra caramba. Mas Deus ouvia, querido, aquele povo se comunicar com ele de alguma forma. E muito mais do que ver ou ouvir, Deus diz: eu conheço-lhes o sofrimento. Por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Deus conhece a sua dor. Amém? Deus conhece as nossas dores. Isso não é palavra de autoajuda, não, querido. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Deus conhece, querido, as nossas dores. Deus chamou Moisés para libertar o povo das dores, das aflições, do medo, da escravidão que eles estavam vivendo. Qual é, querido, a sua dor? Sabe, tem muita gente hoje sofrendo calado, querido. Tem muita gente hoje lá fora, querido, sofrendo calado. O que nós temos visto aí nos últimos dias, querido, é de cortar o nosso coração. Pessoas tirando as suas vidas, querido. Pessoas que estão sofrendo. E muitas vezes essas pessoas estão sofrendo calado. Pastor, mas Deus não conhece a dor dessas pessoas? Deus conhece, querido, a dor dessas pessoas. Assim como Deus conhece, querido, a sua dor. Qual é, querido, a sua dor? O que você precisa entregar hoje nas mãos dele que você ainda não entregou?
Qual é o acesso que você precisa dar para Ele que ainda você não deu? Nós somos, querido, como barro nas mãos do oleiro. E o desejo dele, querido, é trabalhar nesse vaso. Mesmo que às vezes doa. Ele está trabalhando, querido, para que eu e você se torne um vaso de honra. Amém? Qual é a sua dor? Você pode se colocar em pé, querido, nesse momento?